Aleluia, você está feliz, diga amém. Quero dar um destaque especial. Nós temos um pastor veterano entre nós, pastor Abel. Está ali, mais de 40 anos de ministério batista no interior de São Paulo, está morando na nossa cidade. Mas tem outros pastores, pastor Miguel, cadê? Pastor Miguel está visitando a gente. Pastor Miguel é missionário da Junta de Missões Nacionais, lá é Palmas. É isso? Lages. E ele nos deu um presente muito especial há um tempo atrás, o Jorge Noeli, né? Foi ele que, através da rádio, né, pastor? Foi isso? Sabia da comunidade, ele entra em contato e ele fala, tem umas ovelhinhas queridas aí na cidade, e aí a gente se conhece, né, Jorge? Né, Noeli? Coisa boa. Lá de Lages, pastoreando aqui, se importando com ovelhas aqui na cidade de Jaraguá do Sul. E já estão com a gente há um tempo. Noeli se batizou no penúltimo batismo, né? Em 12 de outubro do ano passado, batismo da Noeli, se eu não estou enganado, né? Amém? Amém. Pode sentar, queridos. Tem mais algum pastor entre nós aí? Mais algum? Se tiver mais algum aí, fica de pé. Você que é pastor em uma comunidade, são esses aí os nossos queridos, né? Que estão aí nos abençoando. Pastores que estão batalhando, né? Servindo ao Senhor de um jeito muito especial. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles, porque são importantes, né? Me pegaram aí, ó, eu não tinha nem abri o sermão aqui, ó. Agora eu vou abrir aqui para poder a gente conversar. Nós estamos pregando uma mensagem sobre igreja. E nós intitulamos essa série de Somos Um. Semana passada eu comecei a pregar essa série e hoje eu vou dar continuidade. E é muito especial o texto que eu escolhi, tem um tema muito importante para a gente conversar, mas é numa cidade que tem muitas coisas para a gente aprender. Quando nós lemos um livro na Bíblia, esse livro tem o nome de uma cidade como Éfeso, né? Como Corinto, como qualquer outra cidade, ali das tantas cidades mencionadas na Bíblia, Filipos. É muito importante você começar a se procurar, fazer uma pesquisa, tentar ler alguma coisa a respeito da cidade, porque isso vai te ajudar muito a entender o contexto que a palavra de Deus está dizendo. E a cidade de Corinto é uma cidade muito interessante, muitas coisas aconteciam. A cidade de Corinto não era qualquer cidadezinha, não era uma cidade pequena, não era uma Nazaré. Era uma cidade imponente. Na época que Paulo escreve isso aqui, ali aproximadamente anos 55, 60, depois de Cristo, na época que ele escreve, essa cidade tem aproximadamente 400 mil habitantes. É uma cidade muito grande, talvez uma das 4 cidades maiores das cidades citadas na Bíblia naquele período. Vai perder ali para cidade de Roma, para a cidade de Alexandria. Se eu não me engano, a 4ª maior cidade é Corinto. E Corinto é uma cidade que está localizada numa via de comércio muito importante também naquela época. Até hoje, inclusive, existe um canal de travessia de navio que está na região onde era ali a cidade de Corinto. E por ser uma cidade que está numa via de comércio, era uma cidade de muitos peregrinos. Havia uma travessia de embarcação que era feito no braço. Para encurtar algumas semanas de viagem, tinha um trecho que eles tiravam o barco da água,
atravessava em toras, muitos homens ali, escravos, e para colocar esse barco do outro lado, isso economizava semanas de viagem, mas isso demorava um certo tempo, perto de uma semana. Significava que aqueles homens, eles permaneciam nessa cidade. Então imagina uma cidade cheia de pousada, imagina uma cidade com muita gente de fora. E tinha um outro agravante muito grande na cidade de Corinto. A cidade de Corinto tem duas divindades muito fortes. Uma chama Apolo, onde muitos animais eram sacrificados. Quando você lê Paulo falando alguma coisa sobre comer a carne contaminada, está falando de carne que era sacrificada ali no templo de Apolo e que era vendida na feira. Não era bem uma feira, era um comércio mesmo estabelecido que tinha na cidade. Então as carnes sacrificadas eram vendidas ali naquele comércio de carnes. E a igreja, ela ficava naquele dilema: a gente pode ou não pode comprar carne lá e comer, já que elas foram sacrificadas? Isso gera um grande tumulto. Paulo vai ministrar a igreja com relação a isso. Ele vai falar alguma coisa assim: olha, vocês não devem discutir, porque aflorava. Então eu olhava assim: mas o irmão Martinson come carne sacrificada, o irmão Wesley come carne sacrificada, e gerava um tumulto muito grande. E o que acontecia então era que Paulo está falando: olha, se você está comendo, não condene a quem come. O conselho de Paulo no final é: evita essa carne, evita, se puder evitar essa carne, evita essa carne, já que ela é fruto de sacrifício a um Deus chamado Apolo. Mas esse é o problema maior com relação às divindades, porque no alto da montanha havia um outro templo muito grande, que era o templo de Afrodite. E no templo de Afrodite havia aproximadamente 1000 prostitutas cultuais, mulheres que, através da orgia e do sexo, da prostituição, porque isso também mantinha todo aquele sistema religioso com muita promiscuidade. Então era um ambiente de muita promiscuidade, porque as prostitutas cultuais, as pessoas que tinham uma relação com aquelas prostitutas, estavam na realidade cultuando a deusa Afrodite. Então você imagina o que significa isso numa cidade de aproximadamente 400.000 habitantes. A movimentação. Você ia numa praça em Corinto, você encontrava essas mulheres. Elas estavam ali, colocavam incensos para Afrodite e toda sorte de bagunça aí com relação a promiscuidade sexual acontecia. Então esse é o contexto. Mas nesse contexto o apóstolo Paulo resolve investir nessa cidade. E através de alguns personagens, eu quero citar Áquila e Priscila, que pastorearam ali, depois um discípulo deles chamado Apolo, que foi o grande pastor de Corinto, né? Depois do nome de Paulo, com certeza, e é exatamente esse texto que eu vou querer trabalhar com os irmãos hoje. Mas a igreja começou nas casas. A igreja começou ali naquelas casas, casas de irmãos, de cristãos, de judeus convertidos a priori, depois gregos, porque era uma cidade muito cosmopolitana, tinha gente de tudo quanto muitos italianos viviam ali. Então pensa numa cidade onde o evangelho cresceu. E o evangelho cresceu, e aí você pensa num avivamento, e isso aconteceu, as casas ali se abrindo para que cultos cristãos pudessem acontecer, porque eles não tinham a liberdade de construir. Até havia uma sinagoga na cidade, Paulo prega nessa sinagoga, mas na realidade o cristianismo está sendo perseguido. E quando você entende isso, Paulo foi uma das figuras odiada pela liderança daquela cidade. Sabe a cultura do ódio? Não é nova, né? Sabe o ódio contra o cristão, contra a igreja, contra o cristianismo? Pessoas que nos odeiam. Paulo provou isso numa dimensão muito grande. Não é algo que nós encontramos só nas redes sociais do nosso tempo, não. Isso era real naquele tempo ali em que Paulo esteve por lá. Paulo tem um dos ministérios mais significativos em
tempo. Ele fica aproximadamente 1 ano e 6 meses plantando a igreja de Corinto. Isso parece pouco para os pastores aqui presentes, para os ministérios, né? 1 ano e 6 meses, eu já estou aqui há 1 ano e 11 meses, mas pastoreei 18 anos lá em Curitiba, na Igreja Batista do Bacaxeri. Pastoreou muitos anos nas igrejas, mas Paulo, acho que o ministério maior dele foi esse aqui. 1 ano e 6 meses, era a plantação, as coisas estavam acontecendo. Paulo passava, ele abria uma igreja ali em casas, ele, através das cartas, ele supervisionava, ele dava condição daquelas igrejas prosperar, e o evangelho está crescendo, está se desenvolvendo. A perseguição também está acontecendo de uma forma muito grande. Mas o texto que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho hoje fala sobre esse cristão, o que o texto vai chamar de carnal, cristão carnal. Na semana passada eu falei um pouco sobre uma teologia que surge do cristão carnal e o cristão espiritual. E é claro que esse texto é a fonte dessa teologia. Mas o que a gente precisa entender aqui é que esse carnal não está tão ligado a esse crente aqui da promiscuidade ali, do Afrodite. Não é simplesmente que ele é um cristão, que ele é cristão, mas ele se envolve com as orgias. É claro que isso acontece. Há uma denúncia ali com relação a uma figura nessa cidade que estava mantendo relação com a sua madrasta. E ele é, de uma forma muito forte ali, advertido, né, pela igreja, advertido pelo apóstolo Paulo. A gente vai entender isso. Mas eu queria que você entendesse esse crente carnal como um crente infantil. O que seria isso? Alguém que não cresceu. Alguém que se converteu, mas permaneceu naquele primeiro nível do cristianismo. Não estou falando do primeiro amor. Estou falando naqueles primeiros dias que você se envolve com a igreja e que você ainda tem hábitos que não são aprovados pelos princípios da palavra de Deus, e de alguma forma você não se desconecta dele. Capítulo 3 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1, Paulo começa aqui esse capítulo dizendo assim: irmãos, muito importante você entender, porque os crentes carnais aqui que ele está falando são irmãos. Não dá para dizer, não é joio no meio do trigo. Não, Paulo está chamando esses irmãos, que ele vai chamar a atenção, essas pessoas, esses crentes de Corinto, de irmãos. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição, porque ainda são carnais. Esse ainda de Paulo aqui está carregado de um sentimento assim, de que tem alguma coisa errada. Ainda. Você ainda está cometendo os mesmos erros, vocês ainda estão tendo esse tipo de atitude entre vocês. Já não deu tempo de vocês amadurecerem e crescerem como cristãos? É isso que ele está dizendo aqui, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja, a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Paulo vai usar uma série de palavras aqui, como a carnalidade, o mundanismo e a infantilidade, para chamar a atenção da igreja de Corinto. E esse texto está aqui para mim, para você, para a gente poder avaliar um pouco o nosso comportamento de cristão e falar assim: que tipo de cristão eu estou sendo? Que tipo de compromisso eu tenho com a palavra? Que tipo de compromisso eu tenho com Cristo? Muitos dos coríntios eram imaturos na fé em Cristo. Eles não eram capazes, não estavam preparados para receber alimento sólido, para ter conversas sólidas, para ter experiências mais profundas com os ensinamentos de Cristo. E não tem nada pior na vida de um cristão que ele não está preparado para receber mais
daquilo que é o entendimento e o conhecimento. A maturidade é uma coisa muito importante, ela é fundamental numa igreja, numa família cristã. A maturidade, ela vai chegando e ela tem que ir mudando a condição, o jeito, a forma, o pecado. Não pode ter tanto brilho na vida de um cristão ou na vida de uma família, e é a maturidade quem vai garantir isso. Quando a gente lê a palavra de Deus, às vezes em detalhes, como Tiago, dizendo que se tiver alguém entre vós doentes, chamem os anciãos, chamam os presbíteros. Tiago não está dizendo simplesmente para você assim, olha, esquece os jovens, esquece os adolescentes, esquece os jovens casais e convida aí as pessoas mais maduras para orar pelos doentes. Ele está falando que a oração dos nossos jovens não vale, a oração dos jovens casais não vale, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando, você tem um desafio, tem alguém entre vós que adoeceu, está doente, corre risco de morte, busque, leve pessoas experientes na fé para orar por eles. Por quê? Porque eles viram mais. Eles têm alguma coisa que nós chamamos de maturidade cristã, de jornada, de caminhada, de algo que de fato levou essas pessoas a uma experiência mais profunda. Isso vai ser muito bom para os jovens, isso vai ser muito bom para os nossos jovens casados, isso vai ser muito bom para aqueles cristãos que estão com a gente há pouco tempo, que receberam Jesus há pouco tempo. Eles precisam ver essas pessoas agindo, eles precisam ver a fé de pessoas maduras orando por um enfermo. Esse é o jeito que o livro de Corinto nos ensina como fazer isso. Crentes carnais são muitas vezes aquele, podemos chamar uma palavra já contextualizando, podemos chamá-los de crente mimimi. Sabe o crente mimimi? Qualquer coisa incomoda ele. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu não vou mais na igreja porque eu fui ferido, eu fui machucado. Quem aqui não foi, pastor, nunca fui machucado por alguém, por um irmão, porque a igreja somos nós. Tem alguém que vai levantar a mão? Porque eu não posso levantar a minha. Então eu já fui ferido por irmãos, por família, já fui ferido por líder, já teve atropelos. Assim como na minha casa, com os meus irmãos, com os meus pais, também tiveram atropelos. Você acha que eu nunca fiquei magoado com meu pai por alguma coisa? Que às vezes pela uma firmeza, você acha que eu nunca fiquei magoado com um irmão meu porque esqueceu de alguma coisa importante, não valorizou alguma coisa importante? Mas crentes carnais, eles são assim. E Paulo está combatendo isso, falando assim, vocês não vão amadurecer não, vocês não vão prosperar não na fé, vocês não vão crescer não, vocês vão ficar nessa. O irmão está sentado lá do outro lado, passou por mim e não me cumprimentou. Um dia uma irmã veio me pedir perdão lá na Igreja Batista do Bacaxeri. Eu já compartilhei com os irmãos que eu tive uma enfermidade grave nos meus olhos, eu tive ceratocone, e essa enfermidade, que nem é uma enfermidade tão grave hoje, mas lá em 2005, 2007, a coisa era um pouquinho mais complicada, os próprios médicos tinham um pouco conhecimento da enfermidade. Por essa razão, eu tive muitas vezes em oftalmos, e eles não descobriram o que eu tinha. E quando uma médica chamada Érica, ela descobriu o que eu tinha, o processo ali, o desenvolvimento da minha enfermidade já tinha passado das fases dos recursos mais simples. Então eu tive que fazer transplante das duas córneas, um em 2007 e o outro em 2009. E eu perdi a visão, eu não tinha a carteira, eu não tinha mais carteira de motorista, porque venceu e eu não tinha alguma condição de passar num teste. Havia um movimento muito grande lá na igreja, na secretaria, para preparar as minhas mensagens. Os relatórios que vinham para os pastores, para mim, vinham impressos numas folhas bem grandes, assim. Então foi um tempo. Então eu não enxergava, eu tinha 20% da visão, era impossível eu olhar lá atrás e ver que a Dora está aí, né? Olhar lá atrás e ver que a Dora estava viajando tanto tempo, está com a gente hoje ali, né? Deus abençoe, Dora. Seja bem-vindo de novo, né? Mas eu não tinha como enxergar a Dora. Eu não tinha como saber quem estava lá atrás na comunicação. Olha, se bobear, eu nem ia ver o Daniel aqui na minha frente, o Elvis, a Rafa. Por quê?
porque eu tinha visão. Então uma irmã um dia ela vem e fala assim: pastor, eu quero te pedir perdão. Mas me pedir perdão por quê? Porque o pastor passou por mim 2 vezes na rua e não me cumprimentou. Aí eu falei para ela assim: eu não te enxerguei, minha irmã, porque se eu enxergasse, eu ia cumprimentar, eu ia parar para conversar com você, como faço no supermercado, em todos os lugares onde eu encontro alguém que é da igreja. Então, se eu não te cumprimentei, porque eu não te vi. Nós estamos vivendo um tempo novo aqui na nossa igreja. Um tempo em... A Márcia me levou numas lojas no sábado de manhã, com a minha norinha, para comprar algumas coisas. E eu entro na primeira loja... E lá na primeira loja, vem uma irmã que está frequentando a nossa igreja conversar comigo. Pastor, né? Olhei e falei assim: oi, tudo bem? Mas eu não lembrava exatamente quem era ela, né? Aí, tá bom, parei, conversei, foi divertido, foi gostoso. A coisa animou quando a gente encontra alguém que é da nossa família, mesmo que a gente ainda não conheça direito, né? Mas a Márcia me levou para uma segunda loja. Quando eu chego na segunda loja, adivinha o que aconteceu? Pastor, estamos indo lá na igreja. Poxa vida, né? Não tinha como eu cumprimentar e falar com essas irmãs, né? Uma era a Bruna, a outra não sei se eu vou recordar o nome, mas são pessoas que nos conhecem já. E a gente encontra aí no comércio de Jaraguá do Sul, e às vezes uma pessoa ela pode ficar chateada. Por quê? Porque o Gledo, todo domingo está lá na frente, eu estou sentado, está me vendo, mas me encontra no supermercado, não fala comigo. Acho que Paulo está falando assim: esse é o tipo do cristão que precisa crescer, né? Esse é o tipo do cristão que ele precisa que as pessoas olhem, cumprimentem ele, falem com ele, se aproximem dele. E Paulo está falando: está na hora de ser maduro. E o cristão maduro, ele é o contrário. Ele vê você, ele já vai correndo. Ô meu irmão, você é lá da igreja, né? Eu vi você lá. Você é de algum pequeno grupo? E ali o cristão maduro se relaciona. Não tem esse sentimento. E Paulo está preocupado. Porque tem uma situação aqui, tem uma rivalidade acontecendo ali. Então, queridos, se você foi ferido por alguém, se você foi ferido por uma igreja, se você foi ferido, você tem que perdoar. E sabe o que eu posso te dizer mais? Se você vai até a presença de Deus e fala: Senhor, eu estou ferido. Pessoas me feriram, líderes me feriram, e eu preciso ser curado. Adivinha o que o Senhor vai fazer contigo? Adivinha o que o Senhor vai fazer contigo? Você está ali com o coração sincero e submisso a Ele. Ele vai pegar você e vai colocar você numa igreja, porque Deus nos trata dessa forma. Todas as dificuldades e lutas que eu tive foram pessoas que me ajudaram. A igreja do Senhor Jesus, a mesma que tem capacidade de me ferir, porque são pessoas. É a mesma que tem capacidade de me restaurar, porque são pessoas. A imagem e semelhança de Deus. A gente pode ferir. Um pastor pode ferir, mas pode abençoar, querido. Uma família pode ferir o pastor, mas pode abençoar. O que nós pastores podemos dizer num dia como esse? Muitas pessoas, tenho certeza, pastor Abel, com tantos anos de ministério, pode falar isso. Pessoas me abençoaram. E eu não tenho dúvida que ele pode dizer: pessoas me machucaram. Machucaram a minha família em alguns momentos. Sabe por quê? Porque nós vivemos dessa forma, entre pessoas. Meu pai me machucou, mas meu pai me abençoou tanto. Minha mãe já me machucou, mas a minha mãe já me abençoou tanto. Meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, são 4 oportunidades que eu tenho de ser ferido. Ou tive durante todos os anos que eu convivi próximo dos meus irmãos. São 4 oportunidades. 4 oportunidades de ser abençoado. Porque eu os amo profundamente. Eles fazem parte da minha história. Eles têm o meu sangue. Nenhum mora na cidade de Jaraguá. A gente não perdeu o vínculo por isso. Por quê? Porque é uma família. Você nunca teve que negociar com a sua família
um acordo de paz? Você nunca teve que negociar com os seus filhos casados, às vezes um acordo de paz lá no relacionamento, no casamento? Você nunca teve que negociar, que levantar uma bandeira branca para sua esposa ou para o seu esposo, porque nós somos assim. Não acordamos de manhã e falamos: hoje eu vou machucar alguém na igreja, no ministério, no pequeno grupo. Saio de casa e falo assim: o primeiro irmão que eu encontrar, eu vou ferir. A gente não funciona assim. As pessoas não são iguais. Elas não têm a mesma percepção e elas não têm a mesma expectativa. Somos diferentes. Um irmão aí adorando, ele dá glória, ele dá aleluia. O outro irmão adorando, é só a sobrancelhinha direita que levanta. Mas os dois estão adorando. Um adora sentado, o outro em pé. E quem recebe a adoração é quem tem o poder de reconhecer, de avaliar e de encontrar ali naquele coração a verdadeira adoração. Aquele que adora a Deus em espírito e verdade. A segunda coisa, há evidências de imaturidade aqui nessa igreja, e o versículo 3 diz ainda: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. O que é isso? Agindo como mundanos. Tem gente dividida. Tem gente aqui que está defendendo a carne, porque gosta daquela carne. Parece que depois que passa pelo sacrifício do Apolo, a carne fica mais macia. Não, mas a carne boa mesmo é aquela que vem do templo de Apolo. E o outro irmão está ali conjurando ele. Está uma confusão muito grande aqui. Eles estão tendo dificuldade. Será que nessa igreja havia pessoas que estavam se envolvendo com aquelas prostitutas? A quantidade de prostitutas que tinha naquela cidade, espalhada pelas praças, por todos os lugares, onde você fosse, você ia encontrar essas prostitutas, 1000 prostitutas, na cidade, agindo, trabalhando. Paulo está, a coisa é tão séria, que Paulo tem que conversar com os irmãos e tratar a questão da vestimenta. Como é que se veste uma prostituta? De que forma se veste uma prostituta? Tá, você acha que as pessoas que chegavam, aqueles homens que estavam passando a negócio pela cidade, viam as mulheres, passava uma mulher, ela era lá, membro da primeira igreja batista de Corinto. E você acha que ali, aquela irmã que está passando, que é membro da igreja, o estranho está distinguindo que ela é diferente? Paulo precisa estabelecer: olha, vocês vão ter que ter uma postura muito, aqui nessa cidade, vocês vão ter que ter uma postura muito diferente, para vocês conseguirem se desvencilhar de uma cultura, de um ambiente tão complicado e promíscuo. A diferenciação do povo de Deus sempre foi uma necessidade. A diferenciação do povo de Deus na rede social é uma necessidade gritante e urgente. A maneira como você se relaciona com o seu smartphone, com o seu celular, a maneira como você posta, aquilo que você curte, é tão importante isso para a igreja do Senhor Jesus. E a gente tem que conviver com pessoas que têm títulos como nós: batista, presbiterianos, assembleianos, congregacionais, menonitas e quadrangulares e tantos títulos, mas que têm uma postura tão ruim. Pessoas da nossa igreja, você fala: não acredito que essa minha irmã está postando esse negócio desse jeito aqui. Porque se eu passar e eu entrar no perfil de outras pessoas, talvez eu não consiga ver muita diferença, nem na linguagem, nem na vestimenta, nem na postura do coração. Crente carnal, crente infantil e infame, ele é igual ao mundo. Ele tem um comportamento parecido. Ele trata a política do mesmo jeito. Ele trata
os temas ali da mesma forma. Eu não estou dizendo que nós somos ETs, que as mulheres têm que usar véu. Em Jaraguá do Sul, então toda vez que eu encontrar uma mulher no supermercado, no Giasse ou no Angelone, eu falo, irmã, tira o véu para ver quem é a irmã que está embaixo. Né? Não é isso. Mas Paulo está chamando a atenção, vocês não estão vivendo. Tem muita gente aí que não está vivendo e experimentando aquilo que eu os ensinei. Paulo está falando assim, eu estou ansioso para falar de coisas mais profundas. E vou ter que repetir o sermão. Eu estou ansioso para mostrar algumas coisas novas, da manifestação do poder de Deus, algumas doutrinas que o Espírito tem trabalhado no meu coração, mas eu não consigo passar do pré-primário com vocês. Paulo tem essa preocupação. Isso é o que está acontecendo. Sabe, crentes carnais, crentes infantis, eles estão aí correndo atrás da bênção e não atrás do Deus. Crentes carnais pegam um texto como Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele já começa a sorrir, porque não vai faltar nada. É bênção para todo lado. Crentes espirituais vão ler o mesmo Salmo, o Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele fala, Senhor, pode mandar as bênçãos, porque nós não abrimos mão dela, mas a luta também. Porque nós somos espirituais. E nós vamos enfrentar a luta que vier com a fé extraordinária que Cristo pode nos proporcionar. Que a igreja pode me capacitar e me ensinar. Que a Bíblia Sagrada revela. Que a comunhão que me fortaleceu. Crentes espirituais receberam alguma coisa nobre. Eles vão partilhar, eles vão compartilhar. Crentes carnais não, só querem receber. Crentes carnais só querem receber. Crentes carnais não querem compromisso. E quando o querem para a sua própria vanglória. Então a gente olha para a palavra, a gente vê isso. E a gente fala, é simplesmente precioso a gente perceber o quanto Deus espera que a gente prospere espiritualmente. O quanto Ele quer ver você nadando ou entrando em águas mais profundas. Crente carnal fica na praia, fica lá na areia. Crente espiritual entra no mar, entra no barco. E vem tempestade. Não tem problema, porque Tu estás comigo. E a Tua vara e o Teu cajado me consola. Me ensina, porque Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e ainda unge a minha cabeça com óleo. Querido, se tem uma coisa que lambuza, é óleo. Sabe quando você está cozinhando ali, que você pegou o azeite de oliva e de repente sujou a sua mão? Se você não limpar aquele azeite de oliva imediatamente, tudo que você tocar vai ser untado pelo azeite de oliva. Óleo é assim. Então, quando Deus derrama sobre mim o óleo dele, é para isso mesmo. É para lambuzar mesmo. É para que as pessoas que eu consiga tocar, elas possam receber um pouco desse óleo que veio sobre a minha vida. Óleo, querido, a Bíblia é presença de Deus mesmo. É um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. De poder, de fé. Então a gente entende isso. E a terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa história, na preocupação, porque além de tudo que Paulo já tinha tratado, ainda tem mais um tema, também bem atual, um culto à personalidade. Olha o que diz 1 Coríntios 3, de 5 a 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem de fato deu o crescimento foi o Senhor. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua em nós o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado
de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, são edifício de Deus. Havia ali a divisão. Então a divisão, eu acredito que até torciam ali a mensagem, o ensino de Apolo, comparado com aquilo que ouviram de Paulo, e as pessoas estão falando, eu sou de Paulo. Quem sabe as pessoas estão falando, mas quem me batizou foi Paulo. Paulo vai... Mais para frente ele vai dizer, olha, nem mesmo batizar esse povo, aí eu batizei, não sei, ele vai falando ali o nome de uns 3 ou 4 que ele batizou. Paulo já está feliz por não ter batizado mais pessoas lá, porque ele falou, senão a confusão ia ser maior. Não, eu sou de Paulo, porque eu fui batizado pelo Paulo. Eu sou de Apolo, porque eu fui batizado pelo Paulo. Eu sou de Paulo, porque Paulo é mais profundo. Aliás, Apolo, ele é discípulo dos discípulos de Paulo. E outro falando, eu sou Apolo, eu acho, né? As más línguas da teologia dizem que Paulo não era um cara tão eloquente assim, um cara que chamava tanta atenção. Lembra do Eutico que cai da janela quando ele está pregando? Né? Ele mesmo, em alguns textos, ele vai dizer, ele vai falar sobre isso. Ele não vai falar que ele é uma pessoa, era muita sabedoria. Então vamos imaginar que Apolo era um cara que quando ensinava, que quando pregava, Apolo tinha mais paixão, ele vibrava mais, ele fazia mais barulho, e aí as pessoas, eu gosto mesmo é do Paulo. Crente carnal, liga e manda mensagem para saber quem é que vai pregar. Crente espiritual vem para a igreja, com o coração preparado para ouvir a mensagem, independente de quem vai pregar. Será que dá? Será que ser um crente carnal é uma opção, segundo esse texto? Segundo o que está aqui na palavra de Deus? Segundo o que Paulo nos ensina? Será que ser um crente infantil, que não cresce, é uma opção? Não, querido, não é. Será que não ter sede da palavra de Deus, desejo e não ter o hábito de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, como o Salmo 1, como o Salmo 119 nos ensina, será que isso é uma opção? Não, não é uma opção, porque a Bíblia diz que nós temos que ser preparados, e se não há, eu preciso buscar. Então eu preciso ir para a presença de Deus e falar, Senhor, trata o meu coração, trabalha o meu coração, me capacita e me ensina, porque eu quero mais, eu quero fazer mais, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais, eu quero ter mais compromisso e intimidade com a sua palavra, porque eu não quero me encontrar nesse grupo aí, esse tal de crente carnal, estou fora, eu quero ser espiritual. Enche o meu coração, faz a diferença. Paulo foi quem plantou a igreja de Corinto. Apolo foi quem desenvolveu. Talvez o crescimento maior tivesse ali no ministério de Apolo. Teve Áquila, Priscila, outros irmãos, Crispos, outros irmãos ali que são citados, Caio. Tem gente nessa história que deu sangue, que ministrou, que liderou a igreja do Senhor nos lares, nas casas, que fez multiplicar. E tudo isso aconteceu porque o Deus Todo-Poderoso derramou sobre eles tudo isso que eles experimentaram e puderam compartilhar. A igreja do Senhor Jesus é assim. Nós somos uma só família, com pessoas diferentes. Alguns que, se você contar uma história engraçada, vai gargalhar. Outros que não vão ter se esboçar grandes emoções. Alguns que vão adorar e vão envolver todos os órgãos do corpo na adoração. O outro que vai se prostrar e ficar quietinho, adorando o Senhor. Imóvel, inértil, paradinho, na presença do Senhor Jesus. Outros que vão sair daqui e vão lá para a África, para abençoar, para trabalhar. Outros que vão pegar um barco ali, né, ali em Manaus, agora no finalzinho do mês, e vão navegar por uma semana entre os ribeirinhos,
outros que vão estar aqui dentro de uma fábrica, no primeiro, no segundo, não tem terceiro turno, tem quarto turno, não sei quantos turnos tem, são 3 turnos, né? E qualquer turno, sendo um crente espiritual. Porque o crente espiritual não é um missionário. Pastor Miguel é um missionário da Junta de Missões Nacionais, porque esse foi o projeto que Deus desafiou ele. Eu estou em Jaraguá do Sul porque esse foi um projeto que Deus desafiou na minha vida, na minha história. Por isso que eu estou aqui. Porque se não fosse o projeto de Deus, eu estaria em outro lugar. Porque crente carnal fica por aí escolhendo o que vai fazer, como vai ser. Crente espiritual busca o Senhor todos os dias. E a Bíblia diz, enquanto se pode achar, busque. Porque aquele que vai buscar, aquele que busca, encontra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Paulo, ele disse aos Coríntios, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Se é reprovado, se é aprovado. Examine o seu coração, é o conselho de Paulo, é o meu conselho agora. E vê aí, prova a sua fé aí, dá uma olhada, como é que está a sua fé? Como é que está o seu coração? Feche seus olhos, eu quero orar por você, depois nós vamos continuar adorando. Mas eu quero pedir que Deus visite o seu coração, que Ele derrame graça sobre a sua vida, que Ele faça com que você consiga enxergar o que você precisa. Você precisa urgente caminhar mais, aprender. Você precisa de alguém, porque não tem dúvida. Poucos de nós têm alguma capacidade de crescer sozinho nos estudos. A maioria de nós dependemos de outras pessoas. É assim. Autodidatas são muito poucos. Muito poucos. Mas mesmo os autodidatas que possam existir aqui foram chamados para a comunhão da igreja de Cristo, para usar o conhecimento adquirido para que pessoas possam prosperar e crescer. Como é que está a sua fé? Como é que está o seu envolvimento? Como é que está a sua alegria? Essa é a pergunta que a gente tem. Vamos orar? Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus que nos procurou, nos encontrou, nos trouxe. É o Senhor quem nos buscou. Onde estávamos? Longe, longe, sem entendimento, vivendo na ignorância. E o Senhor nos trouxe para perto, nos colocou em família, nos deu um povo, nos fez fazer parte de um povo. E tudo que nós queremos hoje, Pai, é junto com essa família ouvir a sua voz e nos envolvermos cada vez mais. Tira de nós toda a meninice, Pai. Tira de nós tudo aquilo que impede a gente de prosperar. Tira de nós tudo que impede a gente de servir, de compartilhar o amor e a fé, de compartilhar os ensinamentos que recebemos. Tira de nós, Pai, a falta de visão, a falta de unção, e enche, mas enche o nosso coração de convicção. Nós queremos compartilhar. Eu quero agradecer por todas as oportunidades, agradecer pelas nossas classes, pelas crianças que estão recebendo ensinamento agora, pelas pessoas que estão servindo, pelos professores apaixonados que estão lá, alguns até se caracterizando para ensinar um princípio bíblico para as nossas crianças. Todos os discipuladores, os grupos pequenos, os grupos de estudos discipulares, tudo que queremos é um vento forte aqui nessa igreja, onde pessoas se envolvam com os estudos bíblicos, onde as pessoas se envolvam com a EBD. Nós não queremos, Pai, viver como crianças. Nós queremos a maturidade espiritual. Nós queremos perceber, Deus, o Espírito Santo agindo pela intimidade, pela capacidade, pela experiência de andar contigo, pela maneira como provamos e conhecemos e muitas vezes nos dedicamos a conhecer mais a Tua Palavra. Nos abençoe, Jesus, como igreja. Derrama graça. Essa é a minha oração. E eu oro em nome do Senhor Jesus, aquele que dá o crescimento, aquele que coloca na nossa mão a semente, colocou na nossa mão a semente do Evangelho, e nós queremos semear, sabendo
que é o Senhor quem vai convencer, é o Senhor quem vai fazer prosperar, é o Senhor quem vai fazer crescer. Inclusive, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa busca intensa, é o Espírito Santo de Deus quem vai nos ajudar. Oramos em Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar junto, igreja. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa. Recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa. Mais uma vez. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa. Recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. A esperança de Deus Pai. A esperança na casa. Recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa. Venham todos. Venham todos os cansados. Venham sobrecarregados. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Venham todos os feridos. Venham todos os feridos. Venham todos os perdidos. Há lugar na casa. Venham todos. Venham todos os cansados. Venham sobrecarregados. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Venham todos os feridos. Venham todos os perdidos. Há lugar na casa. Só igreja, há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa. Nós cremos, Senhor, que há recomeço aqui. Recomeço na casa. Quando nos reunimos, nosso encontro é casa de Deus. Ouça o convite. Venham todos os cansados. Venham sobrecarregados. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Venham todos os feridos. Venham todos os perdidos. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Venham todos. Venham todos os cansados. Venham
esperança na casa, recomeço recomeço na casa, reunidos nele nosso encontro em casa, de Deus Pai. Glórias. Fala, Senhor amado.